A palavra de Deus diz assim, capítulo 5, verso 16, muito bem, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Vamos repetir o verso de número 17, todos juntos, vamos lá? Orai, mais uma vez, orai, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, provai tudo, retende o bem, abstende de toda aparência do mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a alma, e corpo, completamente guardados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela versão do telão diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero meditar e chamar a sua atenção esta noite, para nós meditarmos hoje, dentro dessa temática da santificação, sobre alguns meios de santificação. A Bíblia recomenda-nos expressamente para nós santificarmos. A Bíblia dá uma ênfase à importância da santificação, que a santificação desde lá do Antigo Testamento, ela vem dando-nos uma ideia de separação, de escolhas, de escolhido, vem dando-nos uma ideia, meus irmãos, de que Deus, desde o seu próprio povo de Israel, tirou-os, separou, e disse: vocês sejam santos, porque eu sou santo. Santifica um povo dentre outros povos, uma nação dentre outras nações. Aí nós vamos vendo ali em Levítico, por exemplo, as instruções para as coisas sagradas. Tudo era santificado, santificava as roupas, as peças, os talheres, os copos. Tudo era separado e consagrado, as vestes, dando assim para nós uma ideia de que Deus é um Deus que quer a exclusividade nossa. Deus, ele pormenorizava tudo, ele detalhava tudo. Deus, ele é um Deus zeloso, que a ideia de sermos santificados para Ele é sermos só para Ele, reservados para Ele, consagrados para Ele, voltados para Ele. Aleluia. Então os irmãos percebem que desde a linguagem bíblica, desde lá do Antigo Testamento, vai nessa linha, de que nós venhamos ser separados para Deus. Então Deus, Ele não quer nos dividir com ninguém. Deus também não quer que nós ficamos, ou sejamos, meus irmãos, muitas das vezes, cheios de contaminações. Santificação dá-nos essa ideia de separação, dá-nos também a ideia de dedicação ao Senhor, e também de separação do pecado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu, antes de continuar aqui, eu quero só voltar para um aviso que eu acabei esquecendo. Sexta-feira, eu olhei a irmã Joana ali, lembrei, sexta-feira haverá um culto. Muito bem, olha aí como estamos, né, irmão? Haverá um culto ao ar livre, ali na casa da irmã Joana Dark. Os irmãos sabem onde é, ali na rua, deixa eu estar aqui, Caldas Júnior, né? Acho que todos nós conhecemos a casa da irmã Joana. Vai ser na casa da irmã Joana, não tem esse ditado? Está pensando que aqui é a casa da mãe Joana? Pois é, lá a casa da irmã Joana. Vai ser um culto ao ar livre, a equipe de evangelismo, na casa da irmã Joana, né? Glórias a Deus. Então ela fica muito feliz de receber. É uma irmã bem hospitaleira. Vai lá, os irmãos que podem. Muito bem. Mas então, voltando, irmãos, aqui você está entendendo que Deus, Ele quer-te ou quer-nos por completo. Não, Deus não é um Deus que vai te dividir com ninguém. O inimigo das nossas almas até que aceita algumas porcentagens,
Porém Deus não. Deus, Ele nos quer por completo, puros, santos, reservados, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Aleluia. Então você percebe que o nosso Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não quer só uma parte da sua vida. Ele não quer fazer parte de alguns momentos da sua vida. Não. Deus, Ele quer fazer parte de toda a sua vida. E quando eu digo toda, é toda. Ele quer saber do seu casamento, da sua vida emocional, sua vida física, seu trabalho, seus planos, seus sonhos, suas dores, suas lágrimas, suas alegrias, suas conquistas, suas derrotas. Aleluia. Deus, Ele quer envolver-se por completo. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Olha que divino companheiro que nós temos. Aleluia. Ele não quer nós só por alguns momentos, ou só por alguns cultos, ou só por alguns encontros. Ele nos quer por completo. Os que estão entendendo, digam amém. Então veja que esta noite eu quero então falar, visto ser importante isso, quero hoje falar sobre alguns elementos, ou alguns meios, Isaías, sobre a santificação. O processo pela qual ela passa, pela qual ela acontece na nossa vida. E que nós, Aprígio, filho, e que nós, ao voltarmos para esse processo, nós teremos de Deus um aperfeiçoamento. E se nós fugirmos desse processo, nós comprometeremos esse aperfeiçoamento na nossa vida. Quero falar primeiro, por exemplo, eu quero citar alguns meios. Talvez hoje eu não consiga falar de tudo, porque são muitas referências, meus irmãos, mas quero falar sobre, por exemplo, os meios de santificação. Primeiro, o Espírito Santo é o agente, é aquele agente da santificação que nos empurra, que nos incita, que nos leva, que nos anima a viver uma vida de santificação. Outro, o sangue de Jesus, que é aquele sangue remidor, purificador. A palavra também, a palavra de Deus, e também uma vida de oração. Uma vida de oração. Veja bem que eu não disse apenas oração, mas uma vida de oração. Então quero que você preste bastante atenção. A vida de oração. Querida igreja, a oração, ela é uma peça fundamental, é uma atividade essencial e indispensável para quem quer ficar conectado com os céus. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Não tem como nós procurarmos outros ou utilizarmos outras formas de falar com Deus, a não ser pela oração. A oração nos conecta com os céus. A oração nos faz ficar ligado com os céus. A oração, meus irmãos, também ela faz a carne ficar no seu devido lugar. A oração nos dá saúde espiritual. Não tem como alguém dizer que é um crente verdadeiro e autêntico, mas que despreza a prática da oração. Não tem como, meu irmão, você ou alguém dizer assim: eu consigo ser um cristão autêntico e verdadeiro, mas não ter vida de oração. Não tem como desassociar, não tem como você desmembrar, você tirar isso de um autêntico cristianismo. A oração. Alguns homens de Deus, por exemplo, Matthew Henry, ele diz assim: quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias a seu povo, esse foi um grande pastor inglês, ele diz assim: a primeira coisa que ele faz é inspirá-los a orar. Deus, sempre, quando quer fazer algo na vida de alguém, ele vai incitá-lo a orar.
Eu quero que você saia desse culto de hoje entendendo a necessidade urgente de você montar um plano de oração. Quero que você saia daqui essa noite com um pensamento urgente de você montar altares de oração dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua jornada, na igreja. Diz também John Bunyan, um homem de Deus, ele diz assim: jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. Não tem como dizer, eu gosto dos hinos, eu gosto dos louvores, eu gosto disso na igreja, eu gosto daquilo, menos de orar. Uma pessoa que não dá valor à oração ainda não descobriu o que é ser um verdadeiro crente. Deus quer te encontrar no altar da oração. Deus tem um encontro marcado com as pessoas em seus particulares. Se nós não temos esses encontros com Deus, lá no quarto fechado, lá na casa, lá no secreto, quem sabe o lugar secreto que você sabe que é reservado para Deus, mas você tem ignorado esses momentos, Deus continua lá no mesmo lugar te esperando. É aqui que eu quero te revelar coisas tremendas. Não adianta nós queremos começar por outro meio. Nós temos que ter vida de oração. Existem muitas religiões no mundo que têm deuses falsos, e os adeptos dessas religiões oram fervorosamente como se os seus deuses fossem vivos. E a igreja, que serve a um Deus vivo, ora friamente como se Deus estivesse morto. Perdemos para muitas pessoas lá fora. Perdemos para aqueles que estão cegos espiritualmente, que são devotos, que são dedicados a deuses mortos. E nós que temos e servimos a um Deus vivo, vivemos como se ele estivesse morto, porque mal queremos conversar com ele. Você só conversa com quem está vivo. Se você acha que conversar com Deus através da oração é algo que é perca de tempo, é porque talvez na sua concepção Deus ainda continua morto. Mas diz Deus, eu sou Deus dos vivos e não sou Deus dos mortos. Jesus está vivo, porque ainda hoje eu conversei com Ele. Quantos tiveram esse privilégio? Quer queira o mundo ou não, quer queira o inimigo ou não, Jesus Cristo está vivo. E Ele conversa com a gente, Ele fala conosco. Quero que você construa altares de oração mediante essa tempestade. Se quisermos nos parecer com Cristo, se somos pequenos cristãos, se quisermos parecer com Ele, então, definitivamente nós temos que orar. Porque Jesus era um homem de oração. Jesus orava, constantemente ele orava. Às vezes Jesus passava a noite inteira orando. Jesus! Se Jesus, o Filho de Deus, orava, se Jesus precisava orar, quanto mais eu, quanto mais você, um pobre pecador suscetível a todo tipo de falhas e pecados. O que é que você está fazendo que já não construiu um plano de oração? Por que essa demora de construir um altar de oração? Por que você vive como que se a oração fosse uma coisa menos importante?
E nós estamos, lamentavelmente, vivendo numa época, meus irmãos, onde a maioria esmagadora da igreja contemporânea, e eu digo de um modo geral, não tem dado valor às orações. Reflexo disso é o que você vê nos cultos de orações que nós temos. É um reflexo do que muitas vezes está em casa. Porque se um crente tem vida de oração, se um crente pratica a oração, ele vai querer estar com aqueles também que estão orando. Ele vai querer se envolver de alguma forma. Ele vai querer ir aonde está a oração. Aleluias. E é nesse momento de orações que a igreja clama a Deus, busca a Deus, aonde que Deus se manifesta. Aonde Deus fala com seu povo, com a sua igreja. Abra ali para mim, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7. Olha a conexão da vida de oração. Olha, meus irmãos, aonde é que Deus nos leva com esta realidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 4. Versículo de número 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A igreja percebe a conexão que o texto faz do fim com a importância da oração. Só vai estar prontos, meus irmãos, aqueles que serão arrebatados, aqueles que têm vida de oração. O fim já está próximo. Sobriedade e oração. O arrebatamento da igreja está próximo para acontecer. O arrebatamento da igreja, estamos vendo dia após dia, irmãos, tantos sinais acontecendo. Guerras e rumores de guerra. Está aí no noticiário, os rumores de guerra. Alguns se assombram, alguns se acomodam, alguns creem, alguns descreem, alguns naturalizam, alguns super espiritualizam, mas são fatos, são sinais, são cumprimentos, são coisas que a Bíblia já havia dito anteriormente. Como é que nós podemos olhar para tudo isso à nossa volta e viver uma vida sem oração? A oração, meu querido irmão, é o que falta talvez para você dar uma guinada na sua vida espiritual, para você melhorar, para você purificar, para você colocar as pedras do seu altar no seu devido lugar. Aleluia! Talvez é isso que falta para alguém aqui hoje. Talvez essa prática da oração, tão desprezada por algumas pessoas, ao voltar a colocar em evidência. Irmãos, os homens de Deus oravam longos tempos de orações. É lógico que nós não estamos falando daquela vaidade que muitos acabam apresentando, dizendo assim, eu passei ou eu passo tantas horas de orações. Às vezes fala na simplicidade, às vezes alguém fala na vaidade. Mas existe também aqueles que se autodefendem, dizendo assim, não importa a quantidade de tempo, o importante é que eu oro com essência e tal, às vezes justificando a sua falta de dedicação para orar. Orar tem que ter dedicação. Orar tem que ter planos. Aonde você fala, não, agora eu vou tirar um período de oração, desliga isso, desliga aquilo, avisa isso, avisa os filhos, avisa a esposa, avisa quem tem que ser avisado, e diz assim, eu passarei alguns momentos com Deus na oração. A oração, ela não deve ser tratada, quando der eu oro, se der eu oro, e eu vou dobrar os joelhos, e de repente eu já quero em poucos minutos me levantar, porque a minha ansiedade não me deixa ficar na oração. Deus está dizendo, tenha um plano firme na oração.
Porque a oração, como diz, ela tem que ser incessante. Planejada também. Desejada. Programada. Nós temos que construir um altar de oração. O que nós vamos, para aonde, irmãos, eu fico pensando, aonde que nós vamos parar, meus irmãos? O que será daqui 10, 15 anos, se Jesus não voltar? Como que estará a igreja? Como que será a igreja, se hoje muitos não querem mais orar? Cantamos sobre avivamento, pregamos sobre avivamento, mas não oramos para o avivamento. Queremos milagre, queremos as curas, as manifestações, mas só da boca para fora, porque joelho no chão, poucos que jogam ele no chão, para que isso aconteça. Tem pessoas que dizem assim, eu quero muito ser usada por Deus. Eu acho muito bonito quando alguém é usado por Deus. Mas ela não quer orar. E você percebe que Deus gosta de particular com as pessoas. Só vai ter esses particulares com as pessoas aqueles que tiverem uma vida de oração. Aleluias. Glória a Deus. Responda para você mesmo que o Espírito Santo te pergunta hoje. Como é que está o altar de oração lá dentro daquela casa? Como é que está a vida de oração lá dentro do seu lar? A nossa saúde espiritual depende muito da nossa vida de oração. Homens de Deus, irmãos, que no passado, e eu glorifico a Deus quando encontro alguém ainda com esse estilo de vida, que tinha prazer de passar longas horas orando. E a amizade que aqueles irmãos tinham com o Espírito Santo, ela era tão grande que você pensa que ele ficava a noite inteira falando, não. Somente o silêncio já era um texto, já eram grandes palavras. A intimidade era tão grande. Quando você desenvolve uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, você tira, por exemplo, alguém que você tem muita amizade. Quando você tem uma pessoa que tem muita amizade, você tem o que falar com ela, o que conversar com ela. E mesmo quando o assunto acaba, você não se sente incomodado um com o outro, porque há uma afinidade, há uma intimidade. E você vai lá na oração e derrama o seu coração diante de Deus ali no altar. Aleluia. E de repente, quando as suas palavras elas acabam, você muitas vezes só fica no gemido ou no silêncio, aquela coisa maravilhosa, sentindo o Espírito Santo de Deus do seu lado, como que dizendo assim, dando aquele afago, estou aqui contigo, eu estou sentindo essas suas dores. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz isso, porque nós não sabemos como orar, mas ele como que com gemidos inexprimíveis, ele intercede e roga a Deus por nós. Que coisa maravilhosa quando alguém atinge esse nível. Que coisa tremenda quando alguém alcança, e ali ela não tem pressa de sair, porque ali é o prazer dela, ali é a alegria dela, ali é o prazer dela. Preocupe-se quando você dobra os joelhos e já logo não aguenta ficar 2 minutos de joelhos dobrados, e você já se incomoda, e você já quer sair. Eu particularmente, quando eu estou muito assim, ansioso com algo, agitado, talvez isso sirva de alguma dica para alguém, mas quando eu dobro meus joelhos, irmãos, assim, às vezes aquele dia, que tem dia que você está com pensamento que não para, e vai lá e vem cá, e vai lá e vem cá, e vai lá e vem cá, e pensa nisso, e parece que é uma coisa. Quando você dobra os joelhos para orar, se isso, eu acho que não acontece só comigo. Mas quando você dobra o joelho para orar, mas aí vem coisa, e acontece isso, e o celular toca, e alguém vem, e aí acontece isso. É só você planejar a oração.
que acontece de tudo na sua volta, e tudo para te tirar da oração. E às vezes a gente dobra o joelho para orar, e ali quando você dobra o joelho, você diz, meu Deus do céu, mas eu estou aqui, mas eu tenho que levantar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que pedir, eu tenho que responder, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Geralmente eu deixo meus pensamentos fazer o que ele quer, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele busca, ele pensa, daqui a pouquinho ele volta para o lugar. Aí como que dizendo, não tem como escapar, nego, aqui você ora ou você ora. Você vai ficar cativo a Cristo aqui. Aí vem o espírito, a alma e o corpo e para ali. Talvez isso leva 10, 15 minutos. Em vez de levar mais de 15 minutos, eu lutando para me concentrar na oração. Porque eu precisava orar. Eu estava passando uma luta muito grande, um embate, um desafio, e eu não podia sair dali, e o Espírito Santo dizia ao meu coração, não saia deste lugar, porque é daí que eu vou prover vitória de que você está precisando. E eu fiquei, resista na oração, não saia do altar da oração. O inimigo tem soprado, levanta, 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 levanta. Vai resolver por conta própria, vai falar logo, vai dizer logo, faça logo. E Deus dizendo, não, antes moa isso na oração. Martim Lutero, o grande reformador, ele dizia assim, eu tenho tantas coisas, quando ele estava naquele desafio, lutando contra demônios, que tinha já alojado no sistema, ele lutando contra os demônios, e ele dizia assim, eu tenho tanta coisa para resolver, que eu não posso mover nada sem antes passar as minhas 4 horas de joelhos dobrados orando a Deus. Não saia do altar da oração. Se você estiver com sono, durma de joelho dobrado. Durma, ronque na oração, mas esteja no lugar da oração em fraqueza, porque veja, Deus é Pai. Deus é Pai. E Deus, ao ver o seu filho em fraquezas, dormindo na presença dele, eu digo daquela pessoa que começou a orar, lutou, veio o sono, e ela... Eu contei para alguns irmãos esse tempo atrás, uma vez entrei num propósito de oração, e falei para minha esposa, eu vou entrar nesse quarto aqui, não sei que hora que eu saio daqui. E a angústia era grande. Aí entrei, comecei a orar. Daqui a pouquinho, quando eu vejo, ela assim em mim assim, você está roncando? Só que eu quero dizer para os irmãos que um mistério aconteceu, eu levantei com uma satisfação, porque eu entrei ali amargurado, angustiado, e eu orei não sei por quanto tempo, que cheguei a dormir cansado naquele momento, mas eu levantei tão aliviado, tão feliz, por ter passado momentos com Deus, dormido com Deus, nos braços do Pai. Não desista se o sono vir. Não desista se o joelho começar a doer, se as costas, se a costela, se o braço. Continue, meu irmão, guerreie na oração. Não seja frouxo, não seja fraco, não seja fraca. Fique no altar da oração, que Deus vai mover em direção da sua vida e vai destruir gigantes e muralhas. Muitas pessoas, irmãos, vivem pedindo oração, isso é bíblico sim. Orais uns pelos outros. Mas eu quero dizer aos irmãos, que tem pessoas que pedem oração pelo seu casamento, mas ela mesma não gasta 5 minutos de oração pelo seu casamento. Tem pessoas que pedem oração pelo seu filho, mas ela mesma não gasta 5 minutos de oração pelo seu filho. Ore, oremos, porque Deus quer que a sua igreja volte a orar. Deus quer que a sua igreja volte a clamar. Eu lembro de Neemias, e eu quero encerrar aqui, eu lembro de Neemias.
Neemias diz lá no capítulo 1, que ele recebeu uma má notícia da situação do povo em Jerusalém. E ao receber essa má notícia, Neemias, ele diz o texto que ele orou, chorou, lamentou, jejuou por alguns dias, para depois falar com o rei Artaxerxes. E esses dias foram 4 meses orando a Deus. Eu creio que existem irmãs e irmãos aqui que estão em oração por algo há muito tempo. Eu oro por algo há muitos anos que Deus ainda não me respondeu. Eu tenho certeza que você deve estar orando por algo que Deus ainda não te respondeu. Mas o que eu quero te dizer aqui essa noite, não desista de continuar orando a Deus por isso. Uma das características da oração é a perseverança. Oração perseverante. A oração perseverante. Persevere na oração. Orai sem cessar. Você percebe que no mesmo capítulo nós estamos falando de santificação e oração. Os outros elementos que nós temos, que eu quero apenas citar, mas não poderemos entrar. Volta um pouquinho o som para mim aqui, querido. Por favor. Obrigado. Que é Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, são meios pelos quais a gente consegue orar. A grande verdade é, meus irmãos, se você não tem tido, se alguém, eu não quero ser agressivo para você, mas se alguém não tem tido uma vida de oração, é um grande alerta na sua vida espiritual. Eu não me recordo quem foi que disse essa frase, mas alguém disse assim que, Leonard de Ravenhill, grande homem de Deus, ele fala assim, ele diz assim: nós oramos, ao orar, paramos de pecar, e pecando, nós paramos de orar. Aí entra em consonância com o que o próprio Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então você pega de trás para frente, você vê a verdade mais profunda ainda. Entra em tentação, cai em tentação, quem não ora e quem não vigia. Vigiai e orai, e não, para que vocês não caiam em tentação. Não tem, irmãos. A pessoa pode ter uma voz linda ao cantar. A pessoa pode ter uma técnica vocal. A pessoa pode ter uma boa aparência. A pessoa pode ter uma grande oratória. A pessoa pode ser um grande teólogo. A pessoa pode ser um doutor. A pessoa pode ser quem quer que seja. Se não vigiar, se não orar, vai cair. Se não vigiar, se não orar, presa fácil do inimigo. Porque ela vai naquela esportiva, vamos lá cantar, vamos lá evangelizar, vamos lá pregar, vamos lá isso. Sem oração é um perigo. Evangelizar sem vida de oração é um perigo. Pregar sem ter vida de oração é um perigo. Liderar sem ter oração é um perigo. Tocar sem oração é um perigo. Estar no contexto do reino de Deus sem oração é um perigo. Jesus disse assim que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem castas de demônios que saem com jejum, só saem com jejum e oração. É Jesus dizendo, se você não montar um plano de oração, com consagração, com jejuns, com rogos, com súplicas, com lamento, de rasgar o coração e não as vestes, de se jogar na presença de Deus, essa coisa não muda, essa coisa não sai. Então como é que nós podemos fazer um enfrentamento no mundo espiritual desprovidos de vida de oração?
Aleluia. E você pode começar orando, meu irmão querido e amado. Você talvez está dizendo assim, mas como assim? Eu vou passar a noite inteira orando, vou passar 4 horas orando. Aleluia. Eu não quero desprezar a importância de você se demorar na presença de Deus. Porque tem pessoas que, para justificar a sua vida rápida, a sua passada rápida, ela fala, não importa a quantidade de tempo. Sim. Mas aquele que tem prazer, aquele que vai construindo um prazer, ela não tem esse negócio, ela passa, quando vê, passou muito tempo. Mas você pode começar um plano de oração, ainda agora, ainda hoje, minutos, que amanhã se transformará em 30 minutos, que depois se transformará em horas. Mas não adie mais isso na sua vida, você tem que guerrear na oração. Deus pode te dar vitória por conta de outras orações? Pode. Nós temos relatos bíblicos de pessoas que intercederam por outras pessoas, mas também tem momentos na Bíblia que Deus quer ter um confronto entre você e Deus, Deus e você. Uma igreja de oração, uma igreja que está orando, um povo que está orando, um povo que está incendiado pelo fogo da oração. As serpentes venenosas têm que sair do meio do fogo e ir embora do meio do arraial do povo de Deus. Quando a igreja está orando a Deus, meus queridos irmãos, Deus entra com providências. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, você pensa um remanescente orando. Todas as vezes que eu me encontro com alguns irmãos em momentos de oração, eu fico feliz, porque tem um remanescente que ora, que busca a Deus. Os irmãos aqui podem ver, por exemplo, é um culto de ensino. A gente tem uma pouca liberdade, assim, de falar um pouco mais, assim, direto. Mas os irmãos podem perceber que a gente colocou 15 minutos domingo, para nós orarmos, 19h15, 19h30, 15 minutos, uma vergonha, irmão, uma vergonha, mas ainda assim, exceto aqueles que não podem dobrar os joelhos, ou por enfermidades, ou por outra coisa que justifique, mas ainda assim, tem pessoas que poderiam estar de joelhos dobrados, não oram, não estão, e como se não bastasse não estar, fica atrapalhando quem está querendo orar. Às vezes é um converseiro, aquela conversa, é uma tagarela, e tem gente que começa até a negociar, irmão, e você comprou aquele carro lá, irmão, e aquele lote lá, irmão, e aquele negócio lá, e você foi naquele, você viu o preço do arroz aquele dia, nossa, como está cara aquela carne, e como que é isso, no momento da oração. Irmão, você percebe, irmão, que tem pessoas que parecem, quem diz o outro, que ela não tem assim, não toma aquele remédio chamado Semancol. Eu não quero orar, mas pelo menos eu vou respeitar o meu irmão, deixar só a oração. É um sonho, irmãos, é um sonho. Eu não sei se eu vou ver isso, eu não sei se nós vamos viver isso. Às vezes, esse dia eu estava orando, eu falei, Senhor, estamos orando por um avivamento, será que dá tempo de mandar avivamento para esse povo? A frieza aumentando, uma iniquidade se multiplicando. Jesus, o teu sangue tem poder. Tem pessoas, você falar pela assim, irmão, por favor, toma R$100 para você orar com a gente, 15 minutos, R$100. Você é capaz de ter gente que não. Querida igreja do Senhor Deus, a minha forma de falar, de me expressar, talvez ela seja um pouco exagerada, mas no sentido de que você entenda, tenha um plano de oração, construa um altar de oração urgente. Se você tem já o seu altar de oração, aumente esse altar de oração, vigie na oração, espere na oração, pregue na oração, cante na oração, glorifique na oração,
contribui na oração, congregue na oração, glorifique na oração, adore na oração, sinta Deus na oração, cresça na oração, seja fortalecidos na oração, não parem de orar. Deus nos chama para estarmos, porque esse é um dos processos pelos quais Deus santifica-nos na sua presença. Aquela conversa maravilhosa, não aquela coisa sem sabor, lute contra isso. Diz o outro homem de Deus, que se você não sente vontade de orar, está aí um motivo para você já começar a orar, a falta de desejo de orar. E você vai começar a orar: Senhor, o pastor pregou e disse que eu tenho que orar, mas eu não tenho vontade de orar, Senhor. Como é que é esse negócio? Já começou. Senhor, mas eu vou orar, pai. Vamos conversar sobre esse sono que vem quando eu vou orar? Por que eu estou com esse sono que vem e eu tenho vontade de dormir, Senhor? Como é que é esse mistério? Começou a orar. Senhor, por que eu começo a orar e tudo acontece para me atrapalhar, eu sinto dor aqui? Por que essas dores, por que essa ansiedade de levantar na oração? Como você pensar que não, meu irmão? Já se foi ali 10, 15 minutos. Pastor David Yangshu, um homem de Deus, que Deus já o tomou para si, que ele já está com o Senhor, ele conta o processo, como que ele passa 3, 4 horas orando. E ele faz uma tipologia com o tabernáculo. Ele diz que, primeiro, ele vai entrando de compartimentos em compartimentos, até chegar no Santo dos Santos. Ele entra pelo pátio, e ali ele reconhece as suas misérias, e ele olha para si mesmo, e ele vai vendo os seus pecados, ele vai vendo as suas falhas, ele vai vendo o quanto ele é um pecador. Senhor, eu sou um homem pecador, olha os meus pecados, eu sinto as minhas misérias, quantas falhas na minha vida, quantos erros, meu Deus, olha os meus olhares, o meu coração, os meus pensamentos. Ele vai colocando tudo diante de Deus, e ali vai 10, 15 minutos, aí ele entra um compartimento a mais, ele começa a interceder aqui, e começa a interceder e vai entrando, dali a pouquinho ele conta que entra num compartimento santo, e ele consegue falar: Senhor, eu tenho sentido que muitas pessoas têm me elogiado, me aplaudido, e às vezes eu tenho gostado disso, eu quero quebrar esse ídolo aqui no teu altar, eu quebro essa idolatria, esse elogio que tem feito eu ficar assim, e ele vai quebrando o ídolo. Ele fala: Senhor, eu tenho um grande amor pelos meus filhos, e está muito grande, eu tenho percebido que isso tem sido um pouco maior do que o amor por ti, então eu quero quebrar esse amor aqui que eu tenho demasiado pelos meus, contra o Senhor. Ele vai entrando, e quando ele chega no Santo dos Santos, o Pai já está de braços abertos, esperando ele para uma intimidade, e para uma experiência sobrenatural. Ele vai entrando até chegar no Santo dos Santos, tem um processo de oração. E é interessante, irmão, vamos se colocar em pé, é interessante que a oração, ela realmente tem isso, esse processo. Tem vez que você começa assim e parece que não vai dar nada, aquela oração fala: meu Deus, hoje não passa o horário, hoje eu acho que não fica muito tempo, hoje essa madrugada aqui não vai dar. Aí você insiste ali, de repente você percebe que o cenário muda, as coisas todas ao seu redor mudam. Aleluias, glórias a Deus. Eu creio que Deus vai levantar guerreiros de orações aqui neste lugar. Eu creio que Deus vai incomodar pessoas para começarem a rasgar o coração nas madrugadas. Eu creio que Deus vai levantar jovens, homens, mulheres, senhoras, crianças, oh glórias a Deus, que vão derramar a sua alma na oração, vão vencer na oração, vão ter respostas através da oração, porque Deus nunca desprezou um coração contrito e quebrantado, meus irmãos. Deus nunca desprezou. Aleluias. Tem um hino que fala assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração, vou levar meus problemas a Deus.
entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Irmãos, eu quero convidar você para nós levantar um clamor de oração. Esses dias atrás, na quarta-feira passada, nós estávamos aqui orando e Deus colocou no meu coração, de junto com os irmãos que aqui estavam, nós orar e levantar um clamor de oração pelo nosso bairro, por nossa igreja, pelas famílias que aqui congregam, pelo bairro e também pela cidade. Porque escute, meus irmãos, o inimigo está cativando muitas mentes, está escravizando muitas pessoas estão se suicidando, muitas pessoas estão, meus irmãos, descendo um nível terrível de escravidão, muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas desiludidas, muitas pessoas, querida igreja, que você não faz ideia o tamanho da miséria que está instalada em torno delas. Pessoas que você vai nas casas, de repente você entra e você vê que há um domínio das trevas naqueles lugares. Pessoas que estão sem sentido, sem direções. Pessoas que estão morrendo, indo para o inferno. Tantos quantos suicídios que volta e meia você e eu ouvimos na nossa cidade. E eu disse aos irmãos, é inadmissível uma igreja que está instalada nessa cidade ter isso acontecendo. Aleluia, esse é sinal que nós precisamos clamar mais a Deus e usar o poder da oração para que Deus intervenha e venha solucionar alguns problemas. Eu não sei se você vai ter essa coragem de nós levantar esse clamor aqui agora. Temos mais 5 minutos. Mas eu quero que você levante as suas mãos em direção aqui para esse lugar, para esse bairro, para esse mini hospital, em direção para essas casas, para essa vizinhança. Aleluia, levante a sua mão com autoridade, irmãos, levante a sua mão com graça, levante a sua mão com força, com alegria, com disposição, e nós vamos aqui de novo clamar a Deus, para que o Senhor venha intervir aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, nas famílias que aqui congregam, aleluia, no povo que aqui vem adorar a Deus. Você não sabe o poder que tem, aleluia, alguém que levanta a voz de oração ao Deus dos céus. Aleluia, vamos levantar a mão santas aos céus agora, igreja, e vamos clamar a Deus. Vamos orar a Deus aqui agora nesse poder da oração, na oração intercessora, para que o Senhor venha entrar nesses bairros, nessa vizinhança, nessa cidade, e que todos os demônios venham bater em retirada da vida dessas pessoas. Aleluia, começa agora a ordenar no nome de Jesus, meu querido irmão. Começa a irmã a clamar agora por aquela vizinha que você sabe que está perturbada, que está oprimida. Começa a clamar a Deus por aquele homem que está sem saída, que está desempregado. Começa a clamar a Deus por aquela mãe que está pensando em entrar na prostituição para dar conta do seu lar. Começa a clamar a Deus por aquele que está com câncer, por aquela pessoa que está com dores nos ossos, dores que ninguém acha, dores que ninguém explica. Começa a orar por eles, que o mistério vai voltar para você agora. Enquanto você estiver orando por alguém, Deus vai sarar suas feridas aqui agora. Enquanto você estiver orando por alguém, Deus vai entrar com providência nessa sua causa. Isso, igreja, levante a mão e clame a Deus. Clame ao Senhor Jesus por esse bairro. Mande embora esses demônios agora. Em nome de Jesus, use a autoridade que Deus te deu. Isso, clame ao Senhor e diga: vai embora Satanás, vai embora Satanás. Eu te dou a ordem agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Use a autoridade. Isso, mande embora aqueles demônios, mande embora essa frieza espiritual da nossa igreja, mande embora essa falta de vontade de orar. Diga: Senhor, mande fome e sede de orar para esse povo. Mande isso, clame a Deus em oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho mais do que um orando agora. Eu tenho mais do que 2, mais do que 3 e mais do que 4. Alguém está entendendo esse mistério? Há um mistério de Deus aqui. Sinta a liberdade de Deus e ore agora em nome de Jesus. Ore agora em nome de Jesus. Ore agora em nome de Jesus. Ordene agora em nome de Jesus. Ordene agora em nome de Jesus. Isto, ore agora em nome de Jesus Cristo. Você tem motivos para orar, irmã.
Você tem filhas que estão afastadas, você tem filhos que estão desviados, você tem pessoas que estão enfermas na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, agora use essa autoridade. Isso, use essa autoridade. Não se desconcentre agora. Tem pessoas que estão desconcentradas, tem pessoas que não estão entendendo o que Deus está fazendo aqui. Aleluia. Agora é uma batalha espiritual que nós estamos vendo aqui, irmão. É uma batalha espiritual que Deus está fazendo aqui agora. Deus está quebrando grilhões aqui agora. Deus está quebrando cadeados aqui agora. Anjos de Deus estão se movimentando aqui agora. Anjos de Deus estão movimentando aqui agora. Olha ele indo lá no seu lar. Olha ele indo lá na sua casa. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus, recebe agora. Isso, irmã, clame com autoridade. Clame com autoridade. Clame com autoridade. Clame com autoridade. Igreja, abre a boca e clame com autoridade. Clame com autoridade. Clame com autoridade. Diga, em nome de Jesus, eu não aceito essa derrota espiritual naquela casa, naquela família. Diga, em nome de Jesus, eu não aceito essa frieza. Diga, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, todos os demônios agora, retirem-se, 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 vão embora, vão embora, vão embora desse nervo, desses ossos, desse sangue, dessa mente, dessa cabeça. Vão embora agora, vão embora desse bairro, vão embora dessa vizinhança, em nome de Jesus Cristo. Ordene agora, acabou Satanás, acabou Satanás, acabou, acabou, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, e recebe a sua vitória em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aí está esse mini hospital, Jesus. Tem pessoas desiludidas ali, tem pessoas enfermas ali, tem pessoas que já não estão conseguindo mais acreditar na sua existência. Nós enviamos agora espadas de fogo flamejante para quebrar esses laços diabólicos que está em torno dessas pessoas. Oh, em nome de Jesus, oh Pai, nós ordenamos a vitória e a restauração para essas vidas agora. Jesus, nós com a tua igreja, nós declaramos uma grande vitória para esse povo, para esses teus filhos que aqui se encontram. Nós declaramos uma vitória para cada um que está aqui nesse culto de hoje e aqueles que estão nos acompanhando. Igreja, levante as duas mãos para cima assim, levante assim, igreja, as duas mãos. Eu determino em nome de Jesus que você a partir de hoje vai sentir um prazer tão grande de falar com Deus, que você não vai ter pressa mais de sair da presença dele. A sua vida vai estar sendo transformada a partir de agora. Eu digo isso em nome de Jesus. E quem acredita, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu querido Espírito Santo, seja com cada um de nós aqui esta noite, e todos queiram confirmar dizendo amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus.